Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encambelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas de mal me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encambelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, e paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encambelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Boa tarde, minhas queridas amigas, minhas queridas irmãs da Oase. Aproveitando esse dia bonito que está aqui, com esse frio, mas com esse sol também iluminando, aproveitando para esquentar o frio de certa forma, aproveitando o ar livre também. Sempre bom sentar aqui fora um pouquinho, na grama, vendo as árvores aqui também. E para essa nossa reflexão, esta nossa quarta-feira, eu trago para vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículo 23 até o 27. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Que homem é esse que manda nos ventos e nas ondas? Eu destaco o versículo 25, onde os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Uma violenta tempestade atingiu o mar da Galileia. As ondas cobriam o pequeno barco onde viajavam Jesus e os seus discípulos, como era comum, um barco de pescadores daquele tempo. Não era muito longo, tinha por volta dos seus 4 metros, talvez uns 3 de largura. Não pensemos em grandes embarcações, mas em pequenas embarcações de pescadores. Volta e meia, quando pensamos nesse texto, imaginamos talvez um navio, que não era comum, não era verdade, talvez até por conta do porte do lago da Galileia não suportar uma embarcação tão grande.
né? E, como era comum, pequenos barcos. E dentro deste pequeno barco estavam os discípulos e estava Jesus. E os discípulos, diante da tormenta, diante da tempestade, tentavam lutar para tentar manter o barco funcional. Tudo inútil. Ao se depararem com os fortes ventos, com as fortes ondas, eles se desesperaram e começaram a clamar por socorro. Jesus, o único que podia socorrê-los, também estava no barco, mas cansado de atender o povo, conforme os relatos anteriores ao texto, Jesus, cansado, encontra-se dormindo naquela situação. Contudo, vendo que estavam sendo varridos pelas fortes chuvas e pelos ventos, os discípulos começaram a gritar aos ouvidos de Jesus: socorro, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus, abrindo os olhos, critica o desespero dos seus discípulos. Como é pequena a fé que vocês têm. Tendo Jesus então repreendido e acalmado os seus discípulos, ele ergue as mãos aos céus, os ventos cessam, as ondas param e tudo fica calmo. Mais um milagre para a conta de Jesus. Os discípulos então foram socorridos. Nós também estamos cercados de perigos de todas as ordens, por todos os lados. Tempestades de crises, de ansiedade, de insegurança, até de medos que não sabemos como lidar. A cada passo que nós damos, em cada viagem nos barcos de nossas vidas, a tormenta da morte pode nos atingir. Isso nos deixa como os discípulos, amedrontados. E por vezes formam-se as tempestades no fundo do nosso coração. Os ventos e as chuvas das preocupações, das angústias, dos temores, do desespero, marcam o nosso coração, açoitam a nossa alma, e nós, assim como os discípulos, também gritamos: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Contudo, não devemos nos desesperar. Jesus, o Salvador, está próximo e Ele pode nos socorrer. Claro, Jesus faz o que é melhor para nós. Por isso, precisamos sempre acrescentar: seja feita a tua vontade. Ainda que não vejamos a pessoa do Redentor e pensemos que o Mestre esteja dormindo, Cristo sempre está perto e pronto para fazer o melhor para toda pessoa que suplicar: Senhor, salve-me. Isso é consolo. É certo que não dormita nem dorme aquele que te guarda. Cristo prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo nos consola. Não tenha medo, sou eu. Cristo guarda a nossa alma. Cristo guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Por isso, por mais que ruja o temporal, por mais que os ventos e as ondas da vida nos deixem aflitos, por mais que o mal aperte, por mais que as duras aflições apertem os nossos corações, em Cristo nós iremos esperar, pois Ele pode nos salvar e consolar. Iniciemos todas as viagens nos barcos de nossas vidas, todos os nossos passos em nome de Jesus, orando sempre: guia, ó Cristo, a minha nau sobre o revoltoso mar, tão enfurecido e mau. Quer fazê-la naufragar? Vem Jesus, ó, vem guiar, minha nau vem pilotar. Amém.